Paz e graça, pessoal. Boa noite. Quinta-feira chegou e é o dia do nosso quadro Heber Responde, com perguntas intrigantes, perguntas que causam aí dúvidas em tantas pessoas, mas tem resposta para essas perguntas. E hoje nós estamos aqui com o Heber para mais uma pergunta para deixar ele na saia justa aqui. E se você quiser fazer perguntas para o Heber, para ele responder para você, você pode acessar o nosso canal pelo Instagram aí, se não vejamos no Instagram, e também pelo YouTube. YouTube aí no chat, deixa a sua pergunta lá, porque uma hora, se você tiver fé, nós vamos responder essa pergunta aí, tá bom? Mas sem mais delongas, Heber, eu tô com uma pergunta aqui de uma audiência longe, Heber, uma pessoa muito especial que sempre tá acompanhando nosso canal, e ela tá aqui pertinho. Ela tá lá em Seul, na Coreia. Coreia do Sul, que beleza. Tá lá em Seul. Faz graça, irmã. É a nossa irmã Sandra Valesca. Sandra Valesca e a audiência firme aí, viu? Ela gosta do programa e sempre tá aí com a gente. E ela... Esse nome, ela deve ser brasileira, né? Não, com certeza, né? Com certeza é uma brasileira que tá lá, trabalhando lá, ou morando, ou casou com um coreano, não sei. Mas enfim. Mas vamos lá. Ela colocou assim, ó. Eu vou ler todo o contexto aqui, tá? Ótimo programa. Assisto aqui de Seul. Já fiz essa pergunta no Instagram e vou fazer aqui, no caso no YouTube, né? Como definir uma seita? Quais critérios? Porque na Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus veio em carne é de Deus. Pastor Heber, nos esclareça, por favor. Deus abençoe a todos. Muito bom, irmã Valesca. Paz e graça, o ósculo santo para você. Obrigado pela pergunta. Existem muitas maneiras de responder essa pergunta, mas eu vou usar a mais fácil de todas e a mais fácil de memorizar. Não fui eu que inventei isso, foi um irmão norte-americano, um dos fundadores do antigo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que ele criou um paralelo entre seitas e a aritmética. Lembra quando a gente entrou no grupo escolar? No meu tempo era grupo escolar, tá? Ensino fundamental. Você aprendia as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Pois bem, para você identificar uma seita, você pode usar as 4 operações da aritmética. Porque toda seita, sem nenhuma exceção, usa a adição. Ou seja, eles adicionam alguma obra escrita à Bíblia. Então, se algum grupo que se diz cristão usa a Bíblia, lógico, mas usa a Bíblia e mais alguma coisa, então, além da Bíblia, existe outro livro sagrado, outro escrito sagrado, isto é uma seita. A Bíblia é a nossa regra única e infalível de fé e de prática. Ninguém pode ultrapassar as Escrituras. Aquilo que a Bíblia diz é o que Deus está dizendo. Aquilo que a Bíblia não diz é o que Deus não quis que nós soubéssemos. Deuteronômio 29, 29. Território dele. Então, adicionar qualquer coisa à Bíblia é marca de uma seita. Então, a adição é a primeira marca. Existe a subtração. Toda seita subtrai alguma coisa da pessoa do Senhor Jesus. Por exemplo, se Jesus veio só como homem e não é Deus, você está subtraindo a natureza divina do Senhor Jesus, né? Se Jesus veio só como Deus e não como ser humano, você está subtraindo alguma coisa do Senhor Jesus. Isso é marca de seita. Por exemplo, no espiritismo kardecista, Jesus é um grande mestre, mas é um homem, como o outro qualquer, né? Então, ele não é divino, não é Deus, no sentido que nós cremos, que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então, se você subtrai isso, você está falando de uma seita. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, elas acreditam que Jesus é uma criatura, é um filho de Deus que Deus criou, não gerou, criou, né? Os mormons também ensinam isso. Então, Jesus seria irmão do diabo, como os apologetas gostam de falar. Jesus é irmão do diabo porque Jesus é criatura, o diabo também é criatura, então os dois são irmãos.
né? Isso a Bíblia não diz. Então, se você subtrai qualquer coisa da pessoa de Cristo, da natureza de Cristo, você está participando de uma seita. Então, chega alguém na sua casa, a primeira coisa que você pergunta assim, quem é Jesus para você? Né? É o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, o Salvador, beleza, aí está tudo certo. Se é qualquer coisa menos do que isso, ele já é uma seita. Na multiplicação, toda seita multiplica as maneiras de você ser salvo. A Bíblia diz que existe um único caminho para voltarmos para Deus, que é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, disse Jesus, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se a salvação, para eu ser salvo, existe mais do que o crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador, isto é, acreditar que ele morreu na cruz por causa dos meus pecados, não do mundo, mas dos meus pecados, pagando a minha culpa. Quando eu assumo o compromisso de que ele será Senhor da minha vida e eu vou passar a pautar a minha vida pelos ensinos dele, eu estou salvo. Se precisar de qualquer outra coisa, ou se houver outros meios de se chegar a Deus e à salvação, isto é uma seita, né? Então, por exemplo, muita gente considera o espiritismo kardecista como cristão, embora os kardecistas iluminados dizem que não é, mas enfim, né? Existem paralelos com os ensinos de Jesus, mas não é cristão. Mas se, vamos supor que você acredite que seja, no espiritismo kardecista, a salvação não é por meio de Jesus. Ela pode ser pelo exemplo de Jesus, mas não porque Jesus morreu para pagar as suas culpas, porque você vai morrer um monte de vezes, diga-se de passagem, para pagar as suas culpas. Então a morte de Jesus foi maldade dos homens, não foi processo de salvação. Isso é uma seita, né? Então vamos recordar. Você adiciona qualquer coisa à palavra de Deus, escritos sagrados além da Bíblia. Você subtrai características essenciais do Senhor Jesus, isso é uma seita. Você multiplica as maneiras de se chegar a Deus, sem ser pelo caminho único e exclusivo, estreito, que é a fé no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E a quarta é a divisão. Essa é a mais fácil. Toda seita promove divisão no corpo de Cristo. Toda seita diz, só nós estamos certos, só nós seremos salvos, só os que pertencem ao nosso grupo irão ao céu. Ah, mas tem igreja que não é seita e que faz isso. É verdade. É o que eu costumo dizer. São igrejas que se comportam como seitas, embora não o sejam. O exclusivismo é uma das marcas da seita, mas não é a única. Então, há igrejas boas, ou digamos, sadias, que são exclusivistas. Se você não fizer parte delas, você não vai... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Igreja que não aceita o batismo de outra denominação. Você pode ter sido batizado em outra igreja, se você vai para esse grupo, você tem que se batizar de novo, porque só o batismo deles vale, né? Isso resvala a uma heresia, que é a regeneração batismal, né? Mas denota o seguinte comportamento: só nós estamos certos, só nós temos a verdade, só nós seremos salvos. Isso é um comportamento de seita. Então, se promove divisão, se não reconhece o outro como irmão, Jesus até censurou os discípulos por causa disso, né? Se você não reconhece o outro como irmão, se você multiplica as maneiras, os caminhos para Deus, se você subtrai características essenciais do Senhor Jesus ou adiciona qualquer escrito à Bíblia, você está numa seita. Puxa vida, mas é assim, como você falou, às vezes ela não tem as quatro coisas, tem uma, e isso não faz ela uma seita? Se for qualquer uma das três primeiras, faz. Nenhuma igreja genuína diminui qualquer coisa do Senhor Jesus, acrescenta qualquer coisa aos escritos sagrados ou multiplica a maneira de se chegar a Deus.
O quarto, a divisão aí, o exclusivismo já é marca. Por exemplo, os irmãos da congregação, não sei se ainda tem, mas eles tinham esse comportamento. Os irmãos da igreja adventista, muitos deles ainda têm esse comportamento. A nova geração mudou bastante, mas ainda tem esse comportamento. Alguns batistas mais radicais têm esse comportamento, né? Mas esse comportamento seria um comportamento então que eles deveriam revisar. Revisar, corrigir, né? claro. Deveriam corrigir, Deveriam né? corrigir, lógico. Né? Por exemplo, quando você nega a Santa Ceia para um irmão, né? A tal da ceia exclusiva, tem dó, isso já aconteceu comigo, né? Mas graças a Deus mudou. Quando eu era seminarista, eu pregava, eu dava aula na escola dominical e pregava nos acampamentos de uma igreja batista, que não me deu ceia. E depois de muitos anos, eu passei a pregar no culto de passagem de ano numa igreja batista e ministrar ceia. Então, eles mudaram, né? Muita coisa mudou. A disseminação da Bíblia fez com que a cabeça de muita gente se abrisse para isso. Agora, seita o que é uma seita? É algo que se diz cristão, mas não é. E os adeptos de seita, se não se converterem ao verdadeiro Jesus, serão condenados. E uma pessoa que está num lugar desse, ela identificou isso daí que você ensinou, Ela tem que sair. mas ela gosta do lugar. Não, ela tem que sair. Lá não lembro qual é o profeta, me ajuda aí, diz: sai do meio dela, povo meu. Né? Tem uma fala de Deus muito dura. Não tem como você ficar. Você deve se retirar. A menos que você esteja lá para promover dissensão, o que não é bíblico também, né? Entendi. E é aconselhável, talvez, procurar liderança, confrontar? Sim. Não. Se for de seita, não, sai e vai embora. Porque Você não vai mudar na cabeça não deles. vai mudar a cabeça deles e eles vão te calar ou te proibir de conversar com qualquer outra pessoa ou proibir os outros de conversar com você, porque eles têm medo. Por exemplo, alguém que sai das Testemunhas de Jeová. A Igreja Testemunhas de Jeová, o Salão do Reino, é uma das seitas mais conhecidas da fé cristã. Jesus Cristo não é o Filho de Deus, ele não é igual a Jeová, ele não tem a mesma natureza de Jeová, ele é uma criatura de Jeová, que inclusive é identificada com o arcanjo Miguel. Eles falam isso, Jesus é Miguel, o arcanjo Miguel. Né? Então Jesus virou anjo agora? E cadê o livro de Hebreus? Né? Cadê o primeiro capítulo de João? Que é na tradução Novo Mundo das Sagradas Escrituras, que é a tradução exclusiva das Testemunhas de Jeová. Lá está escrito que o verbo era um Deus e não Deus. Né? Numa tradução profundamente errada do grego. Então, se você vai conversar com eles, eles vão te desligar, não, tem outro verbo lá que eles usam, ou seja, você vai ser excluído e todas as pessoas do Salão do Reino que te conhecem ficarão proibidas de conversar com você. Ainda que seja seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, serão proibidas de conversar com você. E eles levam isso muito a sério. Por que não querem conversar com você? Por que não podem? Porque você pode mudar a cabeça deles também, entendeu? Legal. Aí, Sandra, espero que tenha respondido a sua pergunta aí, né? Se surgir novas dúvidas, manda aqui pro Heber aqui que ele responde. Mas vamos lá, Heber, eu tenho mais uma pergunta aqui para você, e essa agora foi feita pelo Josué Rodrigues. Parece muito familiar para mim esse nome. Muito legal, Josué. Né? Grande abraço para você, meu irmão. E o Josué fez uma pergunta que parece que muita gente tem curiosidade sobre isso, viu? A pergunta é o seguinte: se a Terra era sem forma e vazia, como os dinossauros habitavam na Terra? Boa pergunta, Josué. Os dinossauros existiram antes ou depois da queda? Aí que tá. Vamos lá. Então, Josué, existem duas teorias a mais, mas existem duas teorias principais a respeito desse assunto. A mais, assim, aceita é aquilo que a gente chama de teoria do hiato ou do gap, porque é mania agora falar em inglês, né? Misturar inglês com português. Inclusive a tua igreja faz muito isso. Então, a teoria do gap é intervalo.
ou hiato, que também é intervalo em português. Que é assim, no primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo. Verso número 2. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Entre esses dois versículos, há um intervalo de tempo muito grande em que muita coisa aconteceu. Então, na teoria do intervalo, Deus fez a terra perfeita, maravilhosa, linda, tal, papapá. E os dinossauros pertenciam a essa terra primeva. Quando Lúcifer, o anjo de luz lá, se revoltou contra Deus e foi expulso do céu, ele caiu na terra e a desfigurou. Então a terra tornou-se sem forma e vazia, que é uma das maneiras corretas, legítimas de se traduzir o verbo em hebraico lá no verso 2. Por isso que existe a controvérsia. Quando diz a terra, porém, era sem forma, esse era pode ser traduzido tornou-se sem forma e vazia. Então, os dinossauros teriam pertencido à primeira criação, onde tudo era gigantesco, né? Como eles também, e que foi destruída de uma vez só com a queda de Lúcifer. Quem assistiu a novela da Record, o Gênesis, eles esposam essa teoria, eles defenderam essa teoria lá na novela. A outra teoria diz que não, que Deus criou os céus e a terra. O verso número 1 simplesmente diz que Deus criou. Mas a partir do versículo 2, nós vamos ter uma explicação de como Deus fez isso. Assim como no capítulo 1 você tem a criação geral, inclusive do homem, né? E no capítulo número 2 da Bíblia, você tem uma explicação de como Deus criou o homem, né? Então, as duas teorias são possíveis. E nessa segunda, os dinossauros fariam parte da única terra que Deus criou, ela nunca foi desfigurada, ela foi feita exatamente como ela era antes do dilúvio, né? Com um clima ameno em todo o planeta, uma enorme camada de água acima do firmamento, como diz o Gênesis, envolvendo o globo terrestre e tornando o globo uma temperatura uniforme e amena, um clima ameno. E nós temos provas geológicas disso, botânicas disso, né? Existem plantas, fósseis de plantas do Equador, né? Daquilo que a gente chama de Equador hoje, né? Nas calotas polares. Então, o que aquelas plantas estavam fazendo lá? Né? É que a Terra nunca ela não foi formada do jeito que ela é hoje. Ela foi formada uniforme, com a Pangeia, que é um continente só, com um oceano só, e com uma grossa camada de água em volta do globo, filtrando os raios danosos do Sol e produzindo um clima ameno em todo o planeta, que permitiu o florescimento de plantas e animais gigantescos, né? Os homens viviam 600, 900 anos, Adão viveu 930 anos, por causa desse clima ameno, que foi destruído no dilúvio. O dilúvio nada mais foi do que a destruição dessa camada protetora de água que se precipitou sobre o globo terrestre, fez com que houvesse 2/3 de água e só uma porção seca, inclinando o globo de uma vez só, no maior terremoto de todos os tempos, né? E há provas geológicas de um acidente dessa natureza. Na Sibéria, você tem manadas de mamutes congelados instantaneamente com a última refeição verde no estômago, né? Porque eles estavam fugindo de alguma coisa muito, muito séria quando foram envolvidos por uma onda gigantesca de água que se congelou, né? E eles foram congelados nessa posição, fora outras provas geológicas, e que deu origem às estações, né? Que hoje regem o nosso clima. O clima mudou dramaticamente, não permitindo mais a sobrevivência das espécies gigantescas que havia antes. Nos Estados Unidos, não lembro em que lugar, você tem uma floresta de árvores
gigantescas, que são dessa época, da mesma época dos dinossauros, que foram extintos porque não encontraram mais ambiente para se alimentar depois do dilúvio. Os que não se afogaram, porque muitos dinossauros são anfíbios, né? Vivem na água também, então eles sobreviveram, mas depois não tinha mais a disponibilidade de comida, fora a radiação solar, e eles acabaram sendo extintos como muitas outras espécies de animais. Então, os dinossauros existiram. Por essa teoria, eles fariam parte da criação, quando o homem também foi criado. Eles conviveram durante algum tempo com o homem e foram extintos no dilúvio. Portanto, eles eles já existiam antes da queda e sobreviveram à queda de Adão, mas por causa da queda de Adão acabaram extintos, como muitas outras espécies também. Qual teoria é a melhor? Aí é uma questão de preferência. Eu prefiro essa segunda, porque torna a Bíblia mais natural. Acredito que se tivesse havido uma criação anterior, de um planeta diferente, com criaturas diferentes, muitos adeptos dessa teoria do intervalo, do gap, dizem que os homens das cavernas são dessa primeira criação. Aí nós teremos problemas teológicos bastante difíceis de serem resolvidos. Esses homens das cavernas eram pecadores ou não? Se eram pecadores, como é que eles teriam salvação se Jesus veio só na segunda criação, na segunda terra criada? Se eles não eram pecadores, por que eles foram extintos com a queda do diabo, né? Então, eu não acredito... Adão não teria sido o primeiro homem. O Adão não teria sido o primeiro homem. Boa, bem lembrado, como Jesus mesmo disse. Então, há problemas teológicos muito severos se você pensar numa raça pré-adâmica, né? Uma raça humana pré-adâmica. Então não tinha seres humanos, tinham só animais. Por que Deus faria isso, né? E depois, na segunda criação, não faria esses animais de novo? Se você tinha, antes do dilúvio, facilmente percebível pelas genealogias, uma condição climática que permitiria ao homem viver quase 1000 anos. Né? E essa condição desaba, é completamente modificada depois do capítulo número 9 de Gênesis, que é quando acaba o dilúvio. Resultado, a segunda teoria fica mais harmônica com o ensino natural das Escrituras. E você acha que tem algum animal hoje que possa ter alguma semelhança com o dinossauro? Algum animal desses que a gente... Tem, né? Os próprios cientistas falam, o crocodilo, o hipopótamo, esses bichos esquisitos e assim, que você fica olhando e fala, por que Deus fez esse troço? São remanescentes dessa época. A tartaruga, né? As grandes tartarugas, né? Bichos, geralmente répteis, né? Que tem essa condição esquisitona aí. Mas há animais que foram descobertos recentemente, né? O mais empolgante deles é um bichinho de cerca de 0,5 milímetro de tamanho, chamado tartígrado, que é capaz de sobreviver à radiação solar, à privação de água. Levaram ele lá para a estação orbital, ele sobreviveu. Por que Deus criou esse bicho? Não sei. Enfim. Ele existe. Está aí, né, para desafiar. Por que Deus criou pulga? Né? Deve ser praga lá do Egito. Não, só pode ser. É a barata. A barata... Acabei de pensar nela. Não, a barata... Se a barata sobrevive. Exatamente. Todo mundo fala, por que Deus criou a barata? A barata não é praga. A barata não é... A gente tem nojo dela por razões, sei lá... Sanitárias ou sei lá. Mas a barata, ela é muito útil. Ela é os cientistas fazem pesquisa... Principalmente as voadoras. Para desenvolver... para desenvolver a defesa orgânica. Ela tem uma capacidade de defesa muito severa. Você usa um veneno para matar barata, daqui a pouco tempo ele não é mais eficiente. Ela consegue
construir defesa para aquilo. Então, ela pode nos ajudar na produção de vacinas contra as nossas doenças. Olha só. O veneno de cobra, ele é usado para controle de pressão arterial e para curar uma série de doenças, do coração principalmente. Então, não mate baratas. Não é que não mate barata. Não, eu não falei isso. Isso aí, pessoal, ó. Nós não podemos esquecer de falar dos nossos patrocinadores. Sim, AlphaTour. Vamos ver a AlphaTour. É a agência de turismo que vai nos levar para conhecer. Olha só. Na antiga província da Ásia, Jesus mandou 7 cartas. São as últimas cartas do Novo Testamento, as últimas cartas da Bíblia, ditadas diretamente pelo Senhor Jesus em pessoa para o apóstolo João. E você vai conhecer o local de cada uma das 7 igrejas para quem Jesus dirigiu as suas cartas e vai ter um culto lá com a leitura da carta respectiva. Você nunca mais vai esquecer esse momento tão especial, tá? É só viajar com a AlphaTour. Entra no Instagram que você vai receber todas as informações para isso. E tem uma outra viagem também, mais reservada, mas não exclusiva, para pastores e seminaristas que querem conhecer os locais da reforma puritana feita na Inglaterra. Ela é importante porque nós fomos evangelizados por puritanos, missionários que vieram para cá motivados pela reforma puritana, que se deu na Inglaterra, né? Então, John Wesley é um exemplo disso, o John Bunyan, autor do Peregrino, e vários outros lugares na Inglaterra, o Westminster, onde foi redigida a Confissão de Fé. Nós vamos visitar todos esses lugares históricos, John Owen, um pregador, o Dr. Martin Lloyd Jones, aí nós vamos visitar a igreja dele, enfim. Nós vamos conhecer os locais e as igrejas de onde partiram as ideias que motivaram os missionários que nos trouxeram o evangelho e a salvação. Eu vou ser o guia histórico dessa excursão e para mais informação, entra no Instagram da AlphaTour. Que é AlphaTour Europa. E aí você vai falar lá com Anderson Figueiredo, é o pastor Anderson, pastor Batista, lá, um homem sério, tá lá para te atender e para te explicar aí todas as formas de pagamento, todas as condições aí, bem facilitado. Ó, vai ser muito bem essa viagem, né, Heber? As duas, né? Vão ser muito abençoadas mesmo. Vai na fé, meu irmão, minha irmã. Toda quinta-feira divulga isso aí. Nós estamos aqui no Heber Responde. Manda a sua pergunta para o chat. Tem que ser no chat, né? É isso? Pode ser no chat do YouTube ou no Instagram. Pode ser no chat do YouTube ou no Instagram. Então tá, mas tem que ser no chat. Tem gente mandando no corpo lá e às vezes a gente fica com dificuldade de localizar a pergunta, tá bom? Toda quinta-feira, às 20 horas, aqui no Se Não Vejamos, Heber Responde, um ósculo santo, Deus abençoe. E também segunda-feira... Ah, sim, segunda-feira temos o programa normal. Nosso encontro, podcast, nosso aí, ao encontro, vivo. Discutindo questões relevantes para a nossa fé do dia a dia ou emanadas das nossas dúvidas teológicas, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe. Até. Próxima segunda. É isso aí. Senão...